na Carta da Alegria, Filipenses 13, eu vou estar usando a tradução King James aqui, tá? Ou melhor, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 fala assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devamos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Ultimamente nós temos falado, esse ano inteiro nós estamos falando a respeito do tempo da colheita, e ao mesmo tempo em que nós temos desfrutado dessa colheita da parte de Deus, na quinta-feira ainda o pastor falou a respeito disso, e enquanto o pastor estava pregando, eu estava conversando com a Esther ali, e nós falando a respeito desse tempo de colheita na nossa vida também. E o pastor ele deu alguns exemplos aqui de pessoas da própria família dele, de pessoas da igreja e tal, de pessoas que plantaram e que hoje estão colhendo, né? E ele usou um texto maravilhoso ali de Salmos, e que fala que aquele que planta chorando, ele vai trazer a sua colheita com um sorriso no rosto. Então isso é algo maravilhoso e que faz muito sentido para nós, para todos aqueles que, conforme a gente falava bem no comecinho da igreja, que estavam arrancando toco, que estava muitas das vezes gastando muito mais energia e tendo pouquíssimo resultado. Só que por um outro lado, ainda tem as pessoas que elas estão vivendo, conforme diz lá em Deuteronômio, né, no capítulo 28, vivendo como se o céu estivesse de bronze e a terra de ferro. Nada do que eu peço Deus me ouve, nada do que eu planto colhe. Ou seja, parece que para mim nada dá certo. Ao tempo em que a igreja está falando a respeito de uma colheita, ao tempo em que as pessoas elas estão se alegrando com os seus feixes, eu estou aqui sofrendo porque para mim parece que nada vinga, para mim nada funciona. Então eu quero estar falando com você a respeito do que tem acontecido e do como que nós devemos estar encarando, você que está vivendo essa situação, que está vivendo esse céu de bronze, esse chão de ferro, e você também que está prosperando, que está já colhendo aquilo que Deus ele te trouxe. Nós precisamos levar em conta que tudo aquilo que Deus fez foi feito para prosperar. Uma das primeiras coisas que Deus ele dá como ordem lá no Gênesis para o homem é crescei e multiplicai-vos. Deus ele fala a respeito de algo que é natural da vida. Você precisa multiplicar, você precisa crescer. E se você não estiver fazendo isso, então tem alguma coisa que está errado. Se você não estiver crescendo, se você não estiver se desenvolvendo, então tem alguma coisa que está errado. Está faltando alguma coisa, né? E é a respeito disso que eu quero estar falando com vocês hoje aqui. O Augusto Cury ele fala assim: não deixe as frustrações dominarem você. Domine-as. Faça dos seus erros uma oportunidade para crescer. Na vida, só erra quem não sabe lidar com seus fracassos. E é interessante nós enxergarmos o como que a vida funciona, porque até a criança, para que ela aprenda a andar, ela precisa querer mais andar do que ter medo de cair. Porque se ela tiver medo de cair, ela não anda. E você percebe que a vida ela é tão pedagógica que primeiro a criança ela aprende a cair para depois ela aprender a andar. Porque se ela já nascesse e saísse correndo, na primeira caída que ela levasse, ela já quebrava a cabeça. Só que ela passou tanto tempo no chão que ela sabe as melhores formas de cair. Ela se tornou especialista em cair. Então até isso que você pensa que é algo que está dando errado, faz parte do processo. Muitas das vezes, conforme eu acabei de ler aqui esse texto, antes das coisas darem certo, elas vão dar muito errado. E não quer dizer que porque não está acontecendo na hora que eu quero, Deus ele não está nisso. Não quer dizer que isso nunca vai funcionar.
Só quer dizer que às vezes o meu processo, ele não vai acontecer na hora e no momento que eu queria, do jeito que eu achei que deveria ser. E uma das coisas que eu pego muito, principalmente quando eu estou atendendo alguém, é aquela questão do arrependimento com relação a coisas, a erros que eu fiz no passado, e hoje eu tendo a compreensão que eu tenho, eu fico me martirizando e falando assim, nossa, se eu soubesse disso, eu não teria feito tudo aquilo de erro que eu fiz no meu passado, né? Só que são situações tão inapropriadas de se pensar, porque para que você chegasse no nível de consciência que você tem hoje, você só chegou aí por causa dos erros que você cometeu no passado. Em outras palavras, você está sendo forjado desde sempre, nos erros e nos acertos. Foi a partir dos seus erros que você tentou fazer de uma forma diferente, que você teve a ousadia, teve a força de vontade para você levantar e tentar mais uma vez. É aquela história que nós falamos a respeito do esporte, por exemplo, né? Porque no esporte a pessoa ela não está concorrendo contra outra pessoa, ela está concorrendo contra ela mesma. Ela está o tempo todo nos seus treinos, onde ela está fazendo sozinha ali, ela está concorrendo contra ela. Ela quebra suas próprias marcas e talvez ela vai perder na competição. Talvez ela pegue uma péssima colocação, mas o fato dela ter conseguido passar aqueles obstáculos, passar daquilo que até então nos treinos ela não conseguia, ele já saiu dali vitorioso, porque eu venci a mim mesmo. Eu consegui fazer um tempo melhor do que eu fazia nos meus treinos, eu consegui me desenvolver melhor e tal. Ou seja, eu venci a mim mesmo. Todo esportista, toda pessoa que a gente vê hoje ganhando uma medalha de ouro lá, ela já levou muita medalha de bronze, às vezes medalha nenhuma, já foi desclassificada muitas das vezes, até ela chegar naquele ponto ali. O que fez dessa pessoa um vitorioso foi o fato dela ter continuado. O fato dela ter persistido e não entendido que aquela desclassificação significava o fim para ela. Mas fazia parte do jogo. Eu entendi que o nível que eu estou, em comparação dos meus competidores, ainda está baixo. Eu preciso me preparar mais. Da próxima vez eu vou ser melhor. Esse é o entendimento que a vida ela nos traz de uma forma pedagógica. E conforme eu falei alguns dias atrás, eu preguei a respeito de Tiago, e eu falei para vocês que essa quebra de expectativas que nós temos, ela vai gerar duas coisas. Ou o fato da minha expectativa ser quebrado vai me gerar uma ansiedade, onde eu vou ficar pensando que para mim não dá certo, para mim tudo é mais difícil, e não sei o que, se fosse outro dava certo. Ou então isso vai me gerar fé. A experiência ela vai me gerar fé. E vai me fazer acreditar que da próxima vez vai dar certo. Então eu preciso olhar para isso daqui, entendendo que é uma questão de perspectiva. Eu posso olhar para essa situação que deu errado agora e pensar, eu aprendi mais uma, ou então eu posso olhar e me martirizar mais uma vez e falar assim, isso aqui não dá certo não, isso aqui não é para mim não. A pessoa que ela tem essa perspectiva da fé, ao invés dela olhar como uma pessoa que fica ansiosa porque as coisas não aconteceram do jeito que ela queria, ela pensa duas formas. No mínimo eu vou crescer e no máximo eu vou conseguir. Mas você perdeu. Não, perdeu, eu nunca perco. No mínimo eu estou aprendendo alguma coisa. No mínimo eu estou crescendo mais um pouco. Mas perdeu, eu nunca perco. A pessoa que ela consegue chegar nesse ponto é uma pessoa que ela é imparável. Não importa o que está acontecendo contra, não importa o que as pessoas estão falando, ela está enxergando por uma perspectiva diferente. Eu saio daqui hoje melhor do que eu entrei. Eu saio daqui hoje com uma experiência diferente da que eu tinha até então. Eu estou pela primeira vez participando desse algo que foi novo para mim e que da próxima vez eu vou estar muito mais preparado. E o grande diferencial dessa pessoa que age com inteligência e com fé é que, diferente daquela pessoa que ela fica o tempo todo insistindo. O que é insistir? Insistir é você ficar batendo na mesma tecla. Quando ela deveria fazer o quê? Ela deveria persistir. Persistir é você buscar o mesmo objetivo, só que de uma forma diferente. Eu já percebi que por aqui não deu certo. Às vezes, as esposas elas falam pra mim assim, Júnior, mas eu não sei mais o que fazer, eu já falei pro meu marido, eu já falei, e não tem jeito, ele não muda de jeito nenhum. Eu falei assim, mas você aprendeu mais uma, você não percebe isso?
Não, mas eu não consigo mais, eu já perdi a paciência, já cansei de falar. Mas você aprendeu que falar não resolve. O que você precisa fazer agora? Você consegue, você pode ficar insistindo nisso e estressar mais ainda a situação, ou você pode persistir e fazer de uma forma diferente. Lá em 1 Pedro 3, fala que a mulher sábia, ela converte o seu marido sem palavras. Mas você está insistindo em fazer do jeito errado e quer que dê certo ainda. Esse que é o problema. Então, se as coisas estão dando errado, não quer dizer que não é para ser. Só quer dizer que eu tenho que agir de uma forma diferente, que eu tenho que tentar de uma forma diferente dessa que eu estou desenvolvendo. Voltando aqui para o nosso texto base, em Filipenses 3:13, ele vai falar a respeito de 3 tempos, né? Ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está falando a respeito que nós devemos aprender com o passado e largar ele lá. E não ficar preso no passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, eu estou de olho no meu futuro, eu tenho um objetivo concreto, eu sei exatamente para onde eu estou indo. Só que eu estou indo para lá, eu não estou almejando, desejando ou tendo uma esperança. Eu estou trabalhando no presente para que isso aconteça. Então, voltando aqui de uma forma completa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão, eu apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial. Então ele fala a respeito de uma construção do presente. Ele fala a respeito do que eu estou fazendo agora com relação àquilo que eu quero viver do meu futuro. Nós começamos falando aqui a respeito de um tempo de colheita, da qual, se eu estou colhendo, é porque eu persisti com relação a isso, para conseguir isso. Né? O pastor está o tempo todo falando aqui, nós estamos construindo uma obra de R$1 milhão, com uma igrejinha de menos de 100 membros. Ou seja, se eu fosse ficar olhando para as objeções, não faz. Porque igrejas muito maiores do que as nossas não fizeram. Então por que nós conseguiríamos fazer? Entende? Então, ao invés dele ficar olhando para as objeções, para as coisas que estavam falando não vai dar certo, ele falou, eu vou fazer de acordo com as possibilidades que eu tenho. O que dá para mim fazer hoje? Dá para mim dar 1 hora de serviço? Então hoje eu vou dar 1 hora de serviço. Hoje dá para comprar a parte cimentícia? Então vamos comprar a parte cimentícia. Dá para fazer o mais barato? Vamos fazendo o mais barato. E quando menos espera, né? Parece que foi ontem, mas não foi. Já está levantado. Só que se você ficar olhando para o vento, conforme diz lá em Provérbios, você não planta nunca. Se você ficar esperando o tempo perfeito, nunca vai acontecer. Então eu preciso parar de ficar olhando para o problema e começar a olhar para o meu objetivo. Focar no objetivo e parar de ficar focando no problema. A pessoa, quando ela está dirigindo o seu carro ali, a Vitória, né, que agora é um piloto de fuga, ela apareceu lá rabiando com o carro do Juninho lá, deixa ele saber. E aí, a Vitória está dirigindo o carro ali, quando de repente aparece um buraco na frente dela. Se ela ficar olhando para o buraco, para onde que ela vai? Ela vai cair no buraco. Ela tem que olhar para onde ela quer que o carro passe, e não para o buraco que está na frente dela. Eu tenho que olhar e falar, como que eu consigo desviar disso daqui? É aquele ensinamento que a própria água traz para nós, né? A água, ela é imbatível, porque ela não gasta tempo tentando fazer as coisas do jeito que ela quer. Se tem uma pedra na frente, ela consegue passar por cima, ela passa. Se ela não consegue, ela passa pelos lados. Ela não fica tentando se opor àquilo que é uma objeção. Ela simplesmente dá um jeito. Do jeito que dá, ela vai. E é esse o entendimento que nós temos que ter. Quando nós olhamos para a história de, por exemplo, de Davi, o que Davi ele tinha de diferente daqueles soldados que estavam ali sendo confrontados pelo gigante Golias? O que Davi ele tinha de tão especial assim que o faria um herói naquele dia? Porque você percebe que aqueles homens, quando Davi ele chega ali e fala, e aí, o que está pegando? Os soldados viram para ele e falam assim, esse gigante,
É um cara extremamente perigoso. Ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele já matou não sei quanto sem uma arma na mão. E agora ele está desafiando aqui o povo de Deus e não sei o quê. Ou seja, primeiro eles contam o currículo todo. Mas sabe o que é uma coisa interessante que você vê pela perspectiva de Davi? Em momento nenhum você vê o Davi chamando ele de gigante. Em momento nenhum você vê Davi falando a respeito das qualidades ou das características especiais que ele tem. Davi já chega falando assim: quem que é esse incircunciso aí? É isso que ele enxergava. Ele não estava olhando se ele era fraquinho, se ele era pequenininho, ou o que o cara tinha, o que o cara deixava de ter. Ele simplesmente olhou para aquilo que importava. Ele falou assim: quem que é esse incircunciso aí que está incomodando o povo de Deus? Ele não sabe com quem que ele está se metendo? Olha a diferença de perspectiva. Enquanto aqueles soldados eles batiam as pernas ali tremendo de medo do gigante, porque eles olhavam para o gigante e comparavam consigo mesmo, Davi ele olhou para aquele homem e comparou com Deus. Ele falou assim: quem que é esse incircunciso para falar assim com o povo de Deus? Em nenhum momento você vai ver Davi pensando do mesmo jeito que os soldados pensavam. É esse que é o diferencial do negócio. Quando Deus ele olha e fala assim: eu achei alguém segundo o meu coração. Não era à toa. Porque aqueles homens ali, eu não sei se você está entendendo, aqueles homens ali eram o exército do povo de Deus. Eles também se diziam crentes. Eles também cumpriam todas as leis ali e tal. Eles faziam tudo o que o cerimonial mandava. Ou seja, em outras palavras, eles tinham o mesmo entendimento e deveriam ter mais, porque eles eram mais experientes do que Davi. Então isso não deveria ser uma comparação justa. O que nós percebemos é que Davi ele tinha uma perspectiva, uma forma de enxergar que era diferente daqueles homens. E isso é o que faz a total diferença. Não é o tipo de arma que ele tinha, era a forma como ele enxergava as coisas. E mais uma vez voltando lá para Mateus, lá em Mateus ele vai falar assim: se os seus olhos forem bons, tudo à sua volta será luz. Mas se os seus olhos forem maus, que grande escuridão há dentro de você. Você está perdido. Não é que as coisas são, é a forma como você enxerga. E aí quando nós vamos ali naquela história onde Jesus ele alimenta a multidão, ele faz a multiplicação dos pães, Jesus ele está pregando desde cedo. Nós estamos falando a respeito de um tempo onde não tinha alto-falante, onde não tinha microfone. Você imagina o nível de cansaço de uma pessoa que está pregando ali no meio do deserto, desde a manhã até a tarde. E aí Jesus ele vira para os seus discípulos e fala assim: vamos atravessar para o outro lado do rio. Aqui você percebe uma distinção entre a massa, entre o povo e entre aqueles que tinham intimidade com Deus. Ele ficou o dia inteiro com aquelas pessoas pregando, deu comida para eles e tudo. Só que quem dormia com ele, quem comia com ele, quem acordava com ele, era aqueles que ele falou: agora vamos atravessar para o outro lado do rio. E aí nós conhecemos a história. Enquanto Jesus ele dorme ali dentro do barco, se levanta uma tempestade. E aí os discípulos se viram para ele e falam o quê? Mestre, tu não te importas que morramos? E Jesus se levanta e acalma o vento e aquieta o mar. E aí vem a pergunta que não deveria ter, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles que mais deveriam conhecer, eles dormiam, acordavam com Jesus, eles sabiam exatamente o que Jesus estava fazendo, quem ele era, e mesmo assim, ainda existia toda uma desconfiança. Sabe o que eu entendo, o que eu aprendo com essa situação, e que tem tudo a ver com essa perspectiva que nós temos trabalhado hoje aqui? Parecia que tinha tudo para dar errado. Ai, não era para a gente ter vindo. A gente viu que o tempo não estava bom. Antes a gente tivesse dormido por lá mesmo. Só que se Jesus ele falou assim: atravessemos para o outro lado, está dito. Se ele falou que nós vamos atravessar, então nós vamos atravessar, pronto, e acabou.
O que aqueles discípulos eles não faziam conta, e que talvez nós também não fazemos ainda, por mais que nós somos cristãos, por mais que nós venhamos na igreja todos os domingos, é que a tempestade era dele, o mar era dele, o tempo era dele, tudo era dele. Sabe, às vezes eu me pego diante das situações que acontecem na minha vida, parecendo que os meus problemas são maiores do que Deus, né? Eu não vou conseguir ultrapassar isso daqui, essa situação é muito difícil, aquele problema aí não tem resolução. Às vezes parece que nós não sabemos quem é o Deus que nós servimos. Porque o seu Deus é dono de você, é dono do seu problema, é dono da sua vida, é dono do tempo, é dono de tudo. E muitas das vezes nós nos pegamos igual os discípulos, falando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você deveria ser a melhor pessoa para saber isso, né? Isso faz com que nós venhamos a viver não pela fé, mas pela ansiedade, pensando: as coisas não vão acontecer do jeito que eu queria. Bem nessa hora foi levantar esse vento, foi levantar essa tempestade. Eu preciso entender que, independente das circunstâncias, os decretos de Deus não mudam. Aquilo que Deus ele determinou, aquilo que Ele falou sobre a sua vida, não muda porque os seus problemas cresceram, porque as coisas pioraram, porque as dificuldades elas ficaram mais aparentes. O que Deus ele falou sobre você continua sendo falado. Se Ele falou que nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos atravessar para o outro lado. Venha vento, venha tempestade, venha o que vier. Foi Ele quem falou. Então eu não estou andando sobre as circunstâncias e sobre aquilo que eu vejo. Eu estou andando sobre a palavra dEle. E se Ele falou, era só isso que eu precisava. Eu só precisava de uma palavra na qual eu pudesse me agarrar. Quando a gente chega lá em Jó 42, Jó ele chega nessa concepção do que nós estamos falando hoje aqui. Jó, depois de ter vivido toda a situação, a lamúria que nós conhecemos, ele fala assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu bem sei que tudo podes e que nada pode frustrar os seus planos sobre mim. Não existe doença, não existe morte, não existe condição financeira, não existe perca, não existe ansiedade e depressão. Nada pode frustrar os seus planos sobre mim. Essa é a concepção de um dos homens mais sábios daquela época. Depois de passar por tudo que ele passou, ele acabou tendo esse entendimento de que Deus falou que se a gente vai atravessar para o outro lado, nós vamos atravessar para o outro lado. Para a gente estar finalizando aqui, eu vou estar lendo lá em Tiago 1, que é exatamente o capítulo que nós lemos aí se eu não me engano foi numa quinta-feira que eu preguei a respeito disso. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 2, ele fala assim, ó: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Ou seja, eu não estava viajando na maionese. Tudo isso que está sendo falado aqui não é de mim, é a própria palavra de Deus. Então, em outras palavras, nós não crescemos quando tudo acontece do jeito que nós esperamos. Nós crescemos quando tudo acontece do jeito que Deus quer. É aqui que existe o crescimento. Você percebeu que a primeira leitura que nós fizemos lá em Filipenses, ele fala a respeito de alcançar a maturidade. E aqui em Tiago ele fala a mesma coisa. Que tudo isso que eu estou passando hoje venha me produzir fé para que eu venha alcançar a maturidade. O que é a maturidade? A maturidade espiritual é eu parar de ficar agindo como uma vítima da minha própria vida. Eu parar de ficar me vendo como se eu fosse uma criança birrenta, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, porque eu orei e Deus não respondeu minha oração do jeito que eu queria.
Porque muitas das vezes a resposta de oração para nós é quando Deus faz o que a gente quer, né? Agora, se Deus fala não, eu falo, não, vou orar de novo, porque acho que Deus não entendeu. A resposta de oração é aquilo que Deus quer. Só que o problema é que muitas das vezes nós queremos convencer Deus daquilo que nós queremos. Lá em Isaías 43:18, Deus ele nos chama a atenção de novo para o presente. Ele fala assim: esqueçam o passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Esqueçam o passado. Não importa o que deu errado. Não importa o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer. O que importa é eu estar aqui e agora, entendendo o que Ele está fazendo no aqui e no agora. Então a chamada que Deus ele tem para nós é literalmente entender que os campos já estão brancos, só que os trabalhadores ainda são poucos. Era para todo mundo estar colhendo. Se nós estamos no ano da colheita e todos nós trabalhamos no mesmo campo, era para todo mundo estar colhendo, mas por que eu não? No que estou deixando a desejar? Será que eu não atingi ainda esse lugar de maturidade e eu ainda estou sendo trabalhado? Porque às vezes eu receber aquilo que eu quero seja mais uma maldição do que uma bênção. Olha que maluquice isso. Como que eu receber uma coisa que eu quero tanto poderia ser uma maldição para a minha vida? Quem não lembra da vida de Sansão? Sansão ele foi muito mais santo quando ele perdeu o poder que ele tinha do que quando ele tinha todo o poder. Mas sabe qual que é a parte que eu mais gosto da história de Sansão? É aquele trecho que fala assim: mas o cabelo dele voltou a crescer. Fala que Deus ele sempre me dá mais uma chance. Deus ele ainda está esperando, Deus ele ainda, os ouvidos dele ainda estão abertos, as mãos dele ainda estão estendidas, o meu tempo ainda está correndo, ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa. Talvez eu tenha feito tudo errado até agora, mas ainda você tem uma vida para queimar. Essa é a sua chance, essa é a sua vez. Eu só preciso entender uma coisa, conforme nós acabamos de ler aqui, nós terminamos falando, para que eu possa viver o novo, eu preciso abrir mão do velho. Eu nunca vou conseguir viver os dois. Ou eu vou ficar preso lá no meu passado, ou então eu vou me libertar para que eu possa viver essa coisa nova que Deus fala que está fazendo nesse tempo presente. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui para a gente estar louvando a Deus com um último hino.